Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para falar da China e sua revolução e modernidade. Que revolução? Sua revolução econômica, sua revolução tecnológica e a dinâmica de modernização desse país que cresce de forma assustadora e hoje se enquadra como a segunda maior economia do planeta. Vejamos então isso num quadro esquemático para você. Para resumir, olha só. Primeiramente, na primeira coluna temos as transformações. Quais transformações? Mudanças estruturais, abertura econômica controlada, processos de privatizações, criação das zonas econômicas especiais e maior autonomia das comunas. Uma dinâmica de modernização generalizada. O que eu tenho aqui? As comunas, elas vão ser gradativamente substituídas por sistema de responsabilidade familiar, que vai dar liberdade de produção e de comércio, gerando então verdadeiras classes sociais no campo. Mas esse país apresenta também uma série de potencialidades. Primeiro, é um mercado de 1,3 bilhão de pessoas. Maior produção agrícola mundial. Detalhe importante. Essa produção não é suficiente para atender a sua demanda. Então é um grande importador de commodities agrícolas, principalmente do Brasil. É um país rico em recursos naturais. Destaque principalmente para o carvão mineral, que é a base de sua matriz energética. Amplos incentivos estatais para a atração de investimentos, com um crescimento médio de cerca de 10% ao ano. O que assusta não é o percentual de crescimento, mas a longevidade do mesmo, que faz com que esse país persista com o maior crescimento médio dos últimos 30 anos dentre os países do planeta. E, principalmente, um mercado de mão de obra abundante, barato e, por vezes, sem direitos trabalhistas, o que significa que a melhoria de renda é também melhoria do potencial de consumo. Quais são os grandes problemas que vão ser deixados no legado de Mao Tse-tung para Jiang Zemin? Primeiro é o fator histórico. Primeiro, a tensão com Taiwan, que vem desde a Revolução Chinesa de 49, fato ainda não resolvido. Segundo, o processo de adaptação de áreas recentemente reintegradas. Quais? Hong Kong em 97 e Macau em 1999. Vocês estão vendo isso todos os dias na mídia, principalmente em razão dos protestos em Hong Kong. Tema que deve aparecer no nosso próximo Enem, nos nossos próximos vestibulares, porque é um tema de atualidades. Terceiro, aumento das migrações internas, principalmente das zonas rurais para as zonas urbanas. Aumento das desigualdades regionais, que é um problema caótico desse país, é um problema que não tem uma solução a curto prazo, e a manutenção desse modelo. Será que nós vamos conseguir manter esse sistema híbrido? Por quanto tempo? Porque é natural a população, vamos dizer assim, clamar por implantação de um modelo mais democrático, de maiores liberdades. Tá? O que é o grande detalhe? É que grandes empresas crescem na forma de empresas privadas e ou mistas, as chamadas joint ventures. Será que essas empresas, em algum momento, também irão exercer pressão para que exista uma maior abertura política? Esse é um tema que ainda se arrasta até os dias de hoje. Essas perguntas, elas surgiram principalmente pós-morte de Deng Xiaoping, quando então Jiang Zemin assumia o poder na China. Mas veja, este país, ele também apresenta alguns aspectos interessantes. Esta região é a região que é conhecida como o corredor dinâmico da China. Esta é a área em que nós temos o quê? A implantação das zonas econômicas especiais. Essa região é a região mais tradicional da indústria de base, região conhecida como Manchúria, que corresponde à área rica em carvão. E os vizinhos, o que nós temos aí? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul como vizinhos problemáticos deste território. Então não é uma coisa muito simples não, porque sempre esses países estão em divergência e estão nas fronteiras com a Manchúria.
E temos aqui nessa parte baixa as zonas econômicas especiais, que são aquelas que citamos como a verdadeira face tigre chinesa. O que produzimos aí é voltado estritamente para o mercado externo, que é a prioridade para gerar superávites na balança comercial, ou seja, predomínio das exportações. Mas vejamos ainda um quadro agora desse país considerando as suas potencialidades. População, já citada, índice de exportações, reservas cambiais gigantescas, exportações e importações e o PIB. Olha que loucura. Esses dados, pessoal, é da virada do século. Quando se colocava, os analistas colocavam que a China era a grande potência em ascensão e que alcançaria o Japão e iria ultrapassar. Isso já aconteceu. Já é a segunda maior economia do planeta. A nova projeção é que, se continuar crescendo no mesmo ritmo da virada do século, deve ultrapassar os Estados Unidos ainda por volta de 2030, ou seja, daqui 11 anos. Isso explica o acirramento da guerra comercial entre a China da atualidade e os Estados Unidos. E essa guerra, pessoal, não é meramente comercial. Por trás dessa guerra está outro aspecto, qual? A tecnológica. As gigantes de tecnologia desses dois países hoje disputam o mercado global de TI. A Huawei é uma delas, que disputa com a Apple esse mercado de telefonia e telecomunicações. Então aguarde, porque teremos ainda um grande embate econômico e político entre essas duas nações. Acompanhe o nosso canal para que você acompanhe também os últimos acontecimentos sobre esse tema. Eu aguardo você. O quê? Ainda não se inscreveu? Tá perdendo, hein? Inscreva-se aí, comente nossas aulas. Queremos você conosco. Um grande abraço.